Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quero ler na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 13 em diante, onde nos disse: mas todas as coisas, quando são postas em evidências pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo qual diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e abençoe nossos corações com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar assento, tenham a bondade. Nosso tema para esta ocasião é o despertamento dos escolhidos de Deus. Quando falamos dos escolhidos de Deus, estamos falando dos primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Deles falou o apóstolo São Paulo também em sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, e versículo 22 em diante, onde disse: mas chegaste ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Onde estão os nomes dos primogênitos escritos? Estão no céu, pois estão no livro da vida do Cordeiro escritos desde antes da fundação do mundo. Estas pessoas são assinaladas na Bíblia como os filhos e filhas de Deus que viriam a este planeta Terra viverem para fazer contato com a vida eterna e receber a Cristo como seu Salvador no tempo que lhes corresponderia viver nesta terra. Agora, estas pessoas vêm do céu. Estas pessoas são os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus. E assim como para os primogênitos lá no Egito, quando iam ser visitado o Egito com a morte, onde os primogênitos no Egito iriam morrer, tanto dos gentios como também do povo hebreu, se não tivesse o sinal aplicado, encontramos que para a salvação dos primogênitos, Deus ordenou a morte do Cordeiro Pascual e que esse Cordeiro Pascual fosse colocado dentro da casa, assado em fogo e comido pelos que estariam dentro da casa. E aí estariam os primogênitos dentro desta casa e o sangue desse Cordeiro Pascual aplicado nos batentes e nos umbrais das portas ou da porta da casa. E assim escapavam da morte os primogênitos do povo hebreu que estavam dentro das casas onde estava o Cordeiro Pascual sendo comido. E agora vejam vocês como para que os primogênitos de Deus escritos no céu desde antes da fundação do mundo não morram, mas que vivam eternamente. Ao passar por esta terra, tivemos aqui nesse planeta Terra o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual Jesus Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue por todos nós. E agora aplicamos seu sangue no batente de nossa alma, do nosso coração, e temos Cristo dentro de nós, e comemos Cristo na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo,
onde está também o sangue de Cristo aplicado na porta, no batente, nos umbrais da porta. E assim, os que estão nesta casa, com o sangue de Cristo aplicado em suas almas, têm vida eterna. E o juízo divino que cai sobre a raça humana, a morte que cai sobre a raça humana, a morte espiritual que esteve rondando a raça humana, não pode matar esses filhos e filhas de Deus. Eles têm vida eterna, passaram de morte à vida quando creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Jesus Cristo, que é a vida do sangue de Cristo, a qual regressou ao crente em Cristo que lavou seus pecados no sangue de Jesus Cristo. E agora, consequentemente, recebemos vida eterna. E a morte espiritual que esteve rondando a raça humana não pode matar esses escolhidos de Deus que receberam Cristo como seu Salvador. E todos estamos onde? Dentro da casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, a qual tem o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E todos estamos comendo a carne de Cristo com seu sangue aplicado, tanto em nossas almas, em nossos corações, como também a igreja, como corpo místico de Cristo, tem o sangue de Cristo aplicado nela. E, consequentemente, a vida eterna dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde nascem os filhos e filhas de Deus, os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus. E agora, vejam vocês como, para o tempo final também, em acréscimo à morte espiritual, também a morte física estará solta. E haverá uma forma de escapar do juízo divino que há de vir sobre a terra. E isto será recebendo a transformação dos nossos corpos, a qual produzirá, Cristo produzirá neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, e assim estaremos cheios da plenitude de Cristo, com um corpo teofânico e um corpo físico e eterno, no qual viveremos por toda a eternidade. Agora, chegamos ao tempo em que, assim como de era em era, despertaram estas almas de Deus que estiveram vivendo em corpos mortais, com espíritos do mundo também, encontramos que o chamado de Deus para despertar em cada era veio por meio da manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo através do mensageiro de cada era. E para cada etapa da igreja gentia, durante essas 7 etapas, houve um despertamento espiritual por meio da manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo no anjo mensageiro de cada era. E os escolhidos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, despertaram em cada era e entraram ao corpo místico de Jesus Cristo, e assim despertaram a vida eterna, pois receberam vida eterna, passaram de morte à vida, como Cristo disse em São João, capítulo 5, versículo 24, onde disse: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora vejam como de era em era, a voz de Cristo esteve falando a estas pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, as quais são chamadas por Deus como os escolhidos de Deus ou primogênitos de Deus. Cristo em cada era esteve manifestado em Espírito Santo no mensageiro de cada era, e assim a voz de Cristo foi escutada através de cada mensageiro. Se escutou a trombeta correspondente a cada era, para o recolhimento dos escolhidos de Deus de cada era. Assim como por meio das trombetas o povo hebreu era chamado, assim também os escolhidos de cada era por meio da voz de Cristo, que é
a trombeta que soa em cada era, os escolhidos de Deus são chamados e juntados em cada era, e para o último dia são chamados e juntados para escutarem a grande voz de trombeta ou trombeta final na era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino. Esta voz que chama e junta os escolhidos de Deus no último dia, conforme as palavras de Cristo em São Mateus 24, versículo 31, é a grande voz de trombeta. Diz, e ele enviará seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Essa é a promessa divina para os escolhidos no tempo final, ou último dia, no tempo da colheita, onde se recolhem os últimos escolhidos de Deus, nesta grande colheita de filhos e filhas de Deus. E agora em Apocalipse capítulo 1, versículos 10 ao 11, para o dia do Senhor, que é o último dia, o sétimo milênio, temos a promessa de que a voz de Cristo estará falando. E será uma grande voz de trombeta, ou como uma grande voz de trombeta no último dia, disse, eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega. Aqui temos o eu sou. E o eu sou é o Alfa e é o Ômega. Ele é o Alfa. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Aqui temos o eu sou, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, falando no último dia, com uma grande voz como de trombeta. E essa grande voz como de trombeta é com a qual os escolhidos de Deus são chamados e juntados para obterem o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia. Por isso, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, disse, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, aqui temos essa trombeta novamente. É uma voz do céu. Essa é a trombeta de Deus, ou trombeta final, disse. Ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Todas estas coisas que acontecerão depois das que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia, Cristo prometeu revelá-las à sua igreja por meio desta voz de trombeta ou grande voz de trombeta. E para poder compreender estas coisas que hão de acontecer no tempo final, necessitamos escutar esta voz de trombeta ou grande voz de trombeta. Portanto, necessitamos encontrar o instrumento onde estará esta grande voz de trombeta falando aos filhos e filhas de Deus. Porque necessitamos encontrar o véu de carne, o profeta mensageiro, onde estará Jesus Cristo, falando no último dia com esta grande voz de trombeta, ou seja, com esta mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e nos revelando com esta mensagem todas estas coisas que em breve devem acontecer, para assim obtermos o conhecimento de todas estas coisas e sermos preparados para sermos transformados e raptados neste último dia, porque assim é como obteremos a fé para sermos transformados e raptados, ou seja, a revelação para sermos transformados e raptados, que é a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Agora, vejam como esta grande voz de trombeta, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Marion Branham, na mensagem intitulada Cisternas Rompidas, disse na página 35, recordem que aqueles que ficam vivos não atrapalharão aos que dormem,
porque a trombeta de Deus, esta última trombeta, a sexta já soou. E essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. O que é a trombeta final ou última trombeta? É a vinda do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Agora vejam vocês que o conteúdo desta trombeta final, ou grande voz de trombeta, é a revelação da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo soará, ou seja, será revelada à Igreja do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo, por meio da mensagem do Evangelho do Reino, sendo proclamado pelo Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. E aí, nós obtemos a revelação da segunda vinda de Cristo, a qual para o último dia estará soando a segunda vinda de Cristo, soando a revelação da segunda vinda de Cristo. Isso é soando a trombeta final, ou grande voz de trombeta, dando-nos a conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo. A mensagem do Evangelho do Reino é a mensagem que contém a revelação do mistério da segunda vinda de Cristo. Assim como a mensagem do Evangelho da Graça contém a revelação do mistério da primeira vinda de Cristo. Agora vejam vocês, o Evangelho da Graça esteve soando por 2000 anos aproximadamente. Soando o quê? Soando o mistério da primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus, tirando o pecado lá na cruz do Calvário, e em seguida derramando do seu Espírito Santo sobre toda pessoa que crê em Cristo como seu Salvador e lavado os seus pecados no sangue de Cristo. E agora, vejam vocês como o mistério da primeira vinda de Cristo está revelado onde? Na mensagem do Evangelho da Graça. E o mistério da segunda vinda de Cristo é revelado na mensagem do Evangelho do Reino. Quando soar a mensagem da grande voz de trombeta ou trombeta final do Evangelho do Reino, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, é aberto aos escolhidos de Deus, aos primogênitos de Deus escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Com essa mensagem são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus neste último dia para escutar o mistério da segunda vinda de Cristo sendo aberto, sendo revelado a todos os escolhidos de Deus na era da pedra angular, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que com a mensagem da grande voz de trombeta são despertados os escolhidos de Deus do último dia, assim como foram despertados os escolhidos de Deus de cada era, quando Cristo esteve falando por meio de cada anjo mensageiro em cada era. Foram despertados lá no profundo das suas almas, foram despertados à vida eterna. Receberam um despertamento espiritual, um avivamento e assim receberam vida eterna, pois nele se operou o novo nascimento em cada etapa, em cada era, e foram colocados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, onde nasceram e assim vieram a fazer parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora, para o tempo final, para o último dia, temos a promessa da grande voz de trombeta, ou trombeta final. Desta trombeta, São Paulo falou em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4,
E versículos 13 em diante, onde nos disse da seguinte maneira: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não seremos dianteiros ou não nos adiantaremos, não precederemos os que dormem. Ou seja, que haverá um grupo de pessoas assinalados aqui na Escritura que para o último dia estarão vivendo para o tempo da vinda do Senhor. E estarão vendo a vinda do Senhor cumprida. E onde estão essas pessoas que para o tempo final estariam vivendo e que veriam a vinda do Senhor? Pois aqui estamos presentes na América Latina e no Caribe. Pois são as pessoas que estarão vivendo no tempo da era da pedra angular e no território onde se estará cumprindo a era da pedra angular. E que estarão escutando essa grande voz de trombeta ou trombeta final com a qual são despertados no último dia para verem o cumprimento das promessas divinas correspondentes a este tempo final, para verem a vinda do Senhor, a sua igreja, neste último dia. Continua dizendo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com aclamação, com voz de arcanjo, ou seja, que não será com voz de um anjo das 7 eras da igreja gentia, porque eles estão representados em anjos, não em arcanjos. Para um mensageiro estar representado em um arcanjo, tem que ser um profeta mensageiro dispensacional. Para os profetas dispensacionais, a representação é arcanjos ou arcanjo. E agora com voz do quê? Com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro ressuscitam os mortos em Cristo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sobre os que estamos vivos, o apóstolo São Paulo nos dá mais informação. Em 1 de Coríntios, capítulo 15, e nos disse: Eis aqui vos digo um mistério. Capítulo 15, versículo 51 em diante. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando São Paulo fala em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, quando diz que os mortos serão ressuscitados, disse que os mortos serão ressuscitados primeiro, mas em seguida não diz que nós seremos transformados, mas diz que nós, os que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para receber o Senhor nos ares. E para ser arrebatados, literalmente, sermos repitados, necessitamos ser transformados primeiro. E por isso é que em 1 de Coríntios, ele nos disse que nós que vivemos, que tivermos ficado, disse, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Seremos transformados e também teremos um corpo eterno e glorioso para poder ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, e ali nos encontraremos com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E ali estaremos com Ele por 3 anos e meio nesta grande ceia das bodas do Cordeiro.
E em seguida regressaremos à terra, depois dos 3 anos e meio da grande tribulação, regressaremos à terra para o glorioso reino milenial de Cristo com sua igreja. Agora vejam como Deus nos fala por meio de São Paulo que haverá uma trombeta soando, uma grande voz de trombeta, chamada também trombeta de Deus. Porque é a voz de Deus, a voz de Cristo, falando à sua igreja no último dia, com a mensagem da grande voz de trombeta por meio do anjo mensageiro, da dispensação do reino, e anjo mensageiro da era, da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, representado em um arcanjo, porque é voz de arcanjo. É uma mensagem dispensacional, sempre a voz de arcanjo. E sempre uma mensagem dispensacional tem que vir por meio de um mensageiro dispensacional para a abertura de uma nova dispensação. Agora podemos ver como, assim como Cristo esteve manifestado em cada anjo mensageiro de cada era da igreja gentia durante as 7 etapas, agora estará manifestado na era da pedra angular em um anjo mensageiro dispensacional, assinalado como um arcanjo, porque será o ministério maior, um ministério dispensacional. E por isso é que no céu foram vistos tantos sinais importantes, tantos sinais que falam sobre o que Deus estaria fazendo neste tempo final. Vimos como, para cada etapa em que Deus envia um mensageiro dispensacional, há alinhamentos planetários e coisas assim que dão testemunho do que Deus estará fazendo na Terra. Agora vejam como para este tempo final se colocaram em linha diferentes planetas, dando testemunho do que Cristo estaria fazendo na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora podemos ver que assim como podemos olhar para o céu e ver esses sinais no céu, temos que olhar para o corpo místico de Cristo e ver como Cristo cumpre em seu corpo místico de crentes estas coisas que Ele prometeu para o último dia, as quais em seguida as reflete no céu. Por exemplo, na aparição dos anjos, em 28 de fevereiro de 1963, quando apareceram 7 anjos ao reverendo William Branham e o levaram nessa constelação ou nuvem de anjos, e foi tirada essa foto ali no céu. Ali estavam 7 anjos mais o precursor da segunda vinda de Cristo. Portanto, houve 8 anjos ali. Os 7 anjos das 7 eras da igreja gentia e outro anjo que era muito diferente dos demais, o qual é o anjo forte, Jesus Cristo, o qual para o último dia desce à sua igreja para a era da pedra angular e dispensação do reino e se manifesta por meio do seu anjo mensageiro para nos revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer e falar conosco por meio desta grande voz de trombeta ou trombeta final e dar-nos a conhecer todos esses mistérios do reino de Deus correspondentes a uma nova era e a uma nova dispensação. E assim, nos revelar o mistério da sua vinda, a era da pedra angular e dispensação do reino, e nos revelar, assim, tudo o que Ele estará fazendo neste tempo final, para que assim não estejamos nós vivendo em ignorância das profecias correspondentes ao tempo final e a forma em que Cristo as vai cumprindo, à medida que chega o tempo para cada uma destas profecias serem cumpridas.
Nós temos o maior privilégio que filho ou filha de Deus algum tenha tido em eras passadas. Em eras passadas, eles viveram ignorando, principalmente ignorando o que Deus estava fazendo, mesmo que eles recebessem o mensageiro da sua era, os escolhidos de cada era, mas eles não compreendiam o que estava acontecendo no programa divino. Eles não compreendiam isto de anjos de era e mensagem para cada era. Eles não compreendiam este mistério das 7 eras da igreja gentia. Mas em seguida o precursor da segunda vinda de Cristo abriu este mistério e os que o receberam puderam compreender o mistério das 7 eras da igreja gentia, o qual se cumpriu nas 7 eras e puderam ver o que estava acontecendo nesta 7ª era. Mas em seguida eles não puderam compreender os mistérios correspondentes à era da pedra angular, à era eterna, a era representada no número 8 e também no ano número 50 do jubileu. Eles não puderam compreender o que viria mais adiante, porque esse mistério estava selado sob o 7º selo, e somente a voz de Cristo no último dia, por meio da sua manifestação através do seu anjo mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino, nos daria a conhecer esse mistério do 7º selo, esse mistério da segunda vinda de Cristo e as coisas que Ele estaria fazendo em sua vinda no último dia. Tudo isto seria sob a trombeta final ou grande voz de trombeta, através da qual escutaríamos todas essas coisas e através da qual escutaríamos o chamado dos escolhidos de Deus para despertar e estar no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino, para assim obter as bênçãos de Deus. Cristo iluminar nosso entendimento e nossa alma com a luz da sua palavra, em sua vinda e manifestação, e a sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino, no último dia, ou seja, no 7º milênio, o qual começou, se acrescentarmos ao calendário, os anos de atrasos que tem. Já para o ano 1966 por aí, o 7º milênio começou. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, ou talvez um pouco depois do ano 1967, ou talvez um pouco antes do ano 1967 ou 66. Agora, isso deixamos quietinho. Já sabemos que estamos no 7º milênio. E em que ano do 7º milênio? Isso deixamos também quietinho. O importante é que estamos no último dia, que é o 7º milênio, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que vivemos, seremos transformados. Os mortos em Cristo escutarão esta grande voz de trombeta e ressuscitarão. E os que estamos vivos estaremos escutando esta grande voz de trombeta e estaremos obtendo o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer e estaremos sendo preparados para a nossa transformação. E agora vejam como, com a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, recebemos o conhecimento para nossa salvação, para obter o novo nascimento e assim obter um corpo teofânico da 6ª dimensão, para assim receber as primícias do Espírito, receber a Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo e assim obter um corpo teofânico da 6ª dimensão. E para receber o corpo físico e eterno e glorificado, é necessária a segunda vinda de Cristo. E com o conhecimento
que a Igreja do Senhor Jesus Cristo obterá por meio da pregação do Evangelho do Reino, obterá o conhecimento da segunda vinda de Cristo, é sua obra de reclamação, e assim obterá o conhecimento para ser transformado cada corpo físico dos escolhidos neste último dia. Vejam vocês, com a primeira vinda de Cristo, obtemos o novo nascimento, e assim obtemos o corpo teofânico, e com a segunda vinda de Cristo, obteremos o corpo físico e eterno e glorificado que Ele prometeu para cada um de nós. E assim é como obteremos a plenitude do Espírito de Deus. Isto é para este tempo final que é assinalado na Escritura como o dia da redenção. O dia em que nossos corpos físicos serão redimidos, ou seja, serão transformados. E assim obteremos o corpo eterno. Redimir é voltar onde estava primeiro. E vejam vocês, cada filho e filha de Deus, assim como Deus colocou Adão em um corpo criado por Deus, e Jesus, vejam vocês, esteve vivendo em um corpo criado por Deus também. Cada filho e filha de Deus será colocado em um corpo criado por Deus, em um corpo eterno. Ou seja, que cada filho ou filha de Deus se tornará uma pessoa eterna, com um corpo eterno físico e um corpo teofânico eterno também. Ou seja, os filhos e filhas de Deus voltarão a ter corpos eternos, como também espíritos teofânicos eternos, para viverem por toda a eternidade a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim é como será restaurada a imagem e semelhança de Deus que o ser humano teve e perdeu com a queda. E agora vejam vocês, Deus nos mostrou o que é ter a imagem e semelhança de Deus. Mostrou em Jesus Cristo, e agora todos seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo que estava com Deus e era Deus, e se fez carne. Na mesma forma em que Deus se fez carne, se fez homem e habitou entre os seres humanos em um corpo eterno, em um corpo imortal, em um corpo criado por Deus, encontramos que também os filhos e filhas de Deus viverão em corpos eternos. Vejam vocês como os filhos e filhas de Deus estiveram tomando a mesma trajetória que Deus tomou. Quando cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo, tomamos a trajetória de Deus quando Deus criou para si um corpo teofânico e viveu nesse corpo teofânico chamado o Verbo de Deus. E em seguida, desde esse corpo, criou todas as coisas. E em seguida, mais adiante, aquele Verbo se fez carne e habitou entre os seres humanos. E o Verbo que estava com Deus era Deus, e por isso era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, ou seja, fez-se homem, fez-se carne entre os seres humanos. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E essa mesma trajetória que Deus tomou para se tornar homem no meio dos seres humanos e ser conhecido pelo nome de Jesus, é a mesma trajetória que cada filho e filha de Deus tomou quando creu em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o Espírito de Cristo. Assim recebeu
um corpo teofânico e em seguida no último dia, os que obtiveram esse corpo teofânico das eras passadas ressuscitarão em corpos eternos também. E assim estarão em um corpo, assim como Deus esteve com seu corpo teofânico dentro do corpo de carne, chamado Jesus. E nós, os que vivemos, pois seremos transformados, e teremos também o corpo eterno, e habitaremos nesse corpo eterno com o corpo teofânico que recebemos ao crer em Cristo como nosso Salvador e receber seu Espírito Santo depois de lavar nossos pecados no sangue de Jesus Cristo. Agora vejam como o mesmo programa pelo qual Deus foi manifestado em carne humana entre os seres humanos é o que nós tomamos quando cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo para em seguida, no último dia, receber o corpo eterno que Deus prometeu para cada um de nós. Quem não toma essa rota não pode viver eternamente com um corpo eterno. E somente viverão nesses corpos eternos os escolhidos de Deus. Somente os escolhidos de Deus das eras passadas que receberam o Espírito de Cristo, ou seja, que têm o corpo teofânico, são os que ressuscitarão em corpos eternos. E os que estamos vivos seremos transformados. Quem serão os que serão transformados? Os que têm seus corpos teofânicos e estarão esperando a transformação dos seus corpos, porque estarão escutando a grande voz de trombeta ou trombeta final com a qual Cristo desperta todos os seus escolhidos neste último dia, os chama e os junta na era da pedra angular e dispensação do reino, para receberem assim a revelação da sua vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, e assim obterem o conhecimento de toda a sua obra correspondente a este tempo final, e assim terem a fé, a revelação, para serem transformados e raptados neste último dia. Por isso é que o chamado de Cristo com esta grande voz de trombeta é um chamado de despertar ou despertamento para todos os escolhidos de Deus. E esse chamado ou despertamento é também representado nos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Com esse chamado dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, os escolhidos obtêm, na era da pedra angular, o despertamento, o avivamento prometido, para receberem assim o conhecimento de todo o programa divino e serem preparados para serem transformados e raptados nesse último dia. Vejam, no livro Os Selos, em espanhol, na página 212, disse assim o precursor da segunda vinda de Cristo: e essa é a razão porque os avivamentos que devemos ter hoje, se continua falando, diria, não os temos. Agora tivemos avivamentos denominacionais, mas não tivemos uma verdadeira sacudida. Não, Senhor. Não pense que temos avivamentos, porque não os temos. Tem milhões e milhões de membros de igrejas, mas não há nada de avivamento. A noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Necessitarão esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, prometeu. O que é que o desperta? O que desperta a igreja do Senhor Jesus Cristo? O que lhe dá um avivamento, um despertamento espiritual, um avivamento para a alma dos filhos e filhas de Deus?
O que é que os desperta e os coloca na era da pedra angular e dispensação do reino? É a voz de Cristo, como quando ruge um leão, e os 7 trovões emitindo suas vozes. Cristo vindo à era da pedra angular, com essa voz, essa grande voz de trombeta, que é a mesma voz de Cristo, como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes, com a voz de Cristo emitindo suas vozes, e dando-nos a conhecer o mistério do 7º selo, o mistério da sua vinda, produz em sua igreja o despertamento do último dia, ou seja, do 7º milênio. Despertamento que continuará por todo o glorioso reino milenial do Senhor Jesus Cristo. Despertamento que começa no meio dos gentios na era da pedra angular e passará ao povo hebreu, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós, os que vivemos, formos transformados. Em seguida passará esse avivamento, esse despertamento espiritual ao povo hebreu. É o despertamento que Cristo traz em sua vinda como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no último dia, em e na era da pedra angular e dispensação do reino, onde Ele nos fala, como quando um leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes. A voz dos 7 trovões, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, revela o mistério do 7º selo, ou seja, que é a voz de Cristo falando no último dia, na era da pedra, em e a era da pedra angular e dispensação do reino, por meio do seu anjo mensageiro. Quem revela esse mistério do 7º selo, esse mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Assim como a voz de Cristo esteve em cada anjo mensageiro, em cada era passada, falando e revelando a seus filhos em cada era o mistério da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus e sua obra de redenção na cruz do Calvário, assim também a voz de Cristo estará no último dia em seu anjo mensageiro, na era da pedra angular, revelando-nos o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E assim é como Ele nos chama e nos junta na era da pedra angular para escutar essa grande voz de trombeta, para sermos reunidos sob esta grande voz de trombeta, ou trombeta final, e ser preparados para sermos transformados e raptados neste último dia. Vimos o despertamento dos eleitos de Deus, esse despertamento lá na alma de cada escolhido de Deus, para receberem as bênçãos do trono de Deus, sendo manifestadas na era da pedra angular, que é o trono do Senhor Jesus Cristo em sua igreja, neste último dia, como era. Assim como Ele esteve em cada era manifestado, através de cada anjo mensageiro, também para o último dia estará manifestado em seu anjo mensageiro na era da pedra angular. Vimos o mistério do despertamento dos escolhidos de Deus, desse despertamento lá na alma de cada filho e filha de Deus, para esse último dia ser transformados e raptados conforme a promessa divina, antes de que comece a grande tribulação, que durará 3 anos e meio. Agora, onde estariam e onde estão os escolhidos de Deus que seriam despertados neste último dia? Estariam escutando a grande voz de trombeta, essa grande voz de trombeta que também são os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10. Aqui estamos neste último dia,
escutando a voz de Cristo como uma grande voz de trombeta, no dia do Senhor, no último dia, ou seja, no 7º milênio. Aqui estamos escutando a voz de Cristo como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes, e dando-nos a conhecer o mistério da sua vinda à sua igreja neste último dia, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Aqui estamos escutando a voz de Cristo neste último dia, por meio da sua manifestação na era da pedra angular e dispensação do reino, através do seu anjo mensageiro. Mas seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é seu profeta mensageiro para a era da pedra angular e dispensação do reino. Aqui estamos presentes nesse tempo final na América Latina e no Caribe, escutando essa grande voz de trombeta neste último dia. Ele nos despertou com sua mensagem da grande voz de trombeta e nos está revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer, como nos diz Apocalipse capítulo 22, versículo 6, onde disse: e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Para manifestar aos seus servos, para mostrar aos seus servos as coisas o quê? Que em breve deve acontecer. E em Apocalipse 22, versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Por meio dessa manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro, é que escutaríamos esta grande voz de trombeta, ou trombeta final, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. E nós damos graças a Cristo por esta bênção tão grande que nos deu, de nos dar essa grande voz de trombeta nesse último dia e despertar-nos com essa grande voz de trombeta e nos dar a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer nesse último dia. Aqui estamos escutando sua voz, sua grande voz de trombeta, dando-nos a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, ou seja, no 7º milênio. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso amado Salvador Jesus Cristo, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e raptados, elevados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar a nossa parte nessa tarde, dando graças a Cristo por suas bênçãos. E assim, chegar ao final desta segunda atividade. Em seguida, estarei acompanhando a Miguel e a todos os que estarão na terceira atividade desta tarde, que será onde, Miguel? Aqui? Será aqui ao lado, onde sempre temos as atividades dos valentes, também de aniversários e de despedidas de ano e também de véspera de Natal. Aí estarei com todas as pessoas que estarão aí, nessa terceira atividade, para compartilhar com todos os que estarão aí uns momentos de companheirismo espiritual. E em seguida, ainda não vamos viajar, não é, Miguel? Ainda estarei com vocês para sexta e domingo próximo. Ainda estarei aqui em Porto Rico, compartilhando com todos vocês estas atividades que teremos, onde esperamos grandes bênçãos da parte do nosso amado Senhor Jesus Cristo.
Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde e continuem passando um dia, uma tarde cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, neste despertamento dos escolhidos de Deus. Estamos em o despertamento dos escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino. Vejam onde seria o despertamento dos escolhidos de Deus com os 7 trovões para o último dia. E o território, vejam, seria na América Latina e no Caribe. Assim como para cada era houve um território onde se cumpriu cada era. Digo-lhes isto porque é bom deixar isto claro, para que se saiba onde seria o despertamento dos escolhidos do último dia. Assim como podemos identificar o despertamento dos escolhidos de cada era e podemos identificar o território onde ocorreu e desde onde Deus se moveu e chamou e juntou todos os seus escolhidos em cada era. E agora, desde a América Latina e o Caribe, Deus atua, Jesus Cristo atua no despertamento dos escolhidos do último dia. E esta bênção se estenderá para todas as nações e todos os seres humanos e chegará também ao povo hebreu, o qual está esperando a vinda do Messias. E a Escritura disse que se revelará ao povo hebreu, e o povo hebreu o está esperando. E tem estado desesperado o povo hebreu, mas não demorará a promessa para o povo hebreu. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós, os que vivemos, formos transformados, corresponderá então ao povo hebreu sua oportunidade e a benção de Deus para a restauração do povo hebreu e o reino de Deus no meio do povo hebreu e a restauração do trono de Davi no meio do povo hebreu. Tudo isto está em o despertamento dos escolhidos de Deus do último dia, mas primeiro corresponde aos escolhidos do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é o Israel celestial. Primeiro o Israel celestial e depois o Israel terreno. Bom, vimos este mistério de o despertamento dos escolhidos de Deus para este último dia, tanto para os escolhidos dentre os gentios como para o povo hebreu. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e nos veremos na próxima atividade, todos os que estiverem na próxima atividade, na terceira atividade aqui, dentro de uns momentos. E os que não puderem estar, pois nos veremos então sexta-feira e domingo, nas próximas atividades que teremos neste mesmo lugar. Que Deus os abençoe e guarde a todos. E conosco, Miguel Bermudes Marim.